Seja bem-vindo ao curso básico de LaTeX no Moodle. Falando ainda sobre algumas operações básicas, vamos trabalhar aqui com alguns símbolos para as operações aritméticas básicas. Nós já fizemos o somar, subtrair, né? É só colocar o mais e o menos, como aparece aí no teclado de vocês. Mas se você quiser colocar o vezes, por exemplo, né? O símbolo de vezes, como é que a gente vai colocar isso daqui? Vai ser dessa maneira aqui. Vamos colocar operadores básicos, né? Vou apagar esse restante de coisa que a gente já fez aqui, para não ficar toda hora processando isso. Vamos colocar operadores básicos, tá? Então eu quero colocar A vezes B. Então A para o símbolo de vezes, barra times B. Porque em inglês barra times, né? O times é exatamente o multiplicação, certo? Se você quiser também assim, né? Claro, vamos colocar aqui, aproveitar e colocar todos. O mais é simples, é só colocar o símbolo de mais mesmo que você já tem no teclado. O menos, o símbolo de menos. O vezes é o times, né? E o de divisão, barra div, certo? Você vai ter aquele símbolozinho de divisão. Vamos aqui processar só para poder ver como é que vai ficar. Então, é aqui do jeito que fica, viu lá, ó, A mais B, A menos B, A vezes B, A dividido de B. A dividido por B. Então, os símbolos, né? Mais, menos, simplesmente do teclado. Aqui barra times, aqui barra div. Uma coisa que as pessoas geralmente fazem aqui quando estão trabalhando com texto no computador, eles acabam colocando a letra X aqui. Só que aí não está correto. Se você colocar um X, não é esse símbolo de vezes. Apesar desse símbolo de vezes parecer com a letra X, não é exatamente a letra X do ponto de vista da grafia, né? Da escrita. Para perceber melhor isso que eu estou falando, deixa eu colocar aqui um embaixo do outro, o A vezes B e o A XB, só para ver como que tem diferença nessa escrita. Aqui, ó. Aqui a pessoa olha, mas está aparecendo, ó, como é que fica nessa forma como você escreveu aqui. Não, na verdade não fica, né? Vou aproveitar, inclusive, e colocar também AXB, né? Fora do ambiente matemático, só para ver a diferença dessas coisas aqui, tá? Deixa eu lá enviar agora. Então, vamos lá, vamos ver aqui a diferença. Olha só, o A vezes B, olha como é que fica o AXB. Aqui fica nítido, né, que é a letra X. E aqui, a pessoa escrevendo nessa fonte, né, fica aparecendo o vezes. Só que, se tivesse uma outra variável aqui, fosse uma equação, tivesse um X aqui, ia confundir os símbolos. Então, veja, vamos usar o símbolo correto, né? O símbolo correto seria este. Ele vai ser usado com barra times, então em vez de usar desse jeito, a gente vai usar o barra times, nós vamos usar o ambiente matemático aqui no Moodle, tá? Não vamos escrever dessa maneira, tá bom? Bom, então esses são os símbolos básicos, né, das operações aritméticas. Outra coisa básica que a gente vai precisar escrever são os delimitadores, né? Escrever uma expressão entre parênteses, escrever uma expressão entre colchetes e tal. Como é que vai fazer isso daqui? Bom, uma primeira tentativa que a pessoa vai ter, que é natural, digamos, eu quero escrever, sei lá, eu vou colocar aqui, pronto. Vou botar meio, certo? Menos, aí vou botar aqui barra frac, x sobre 3 mais 1. Eu quero que isso aqui esteja entre parênteses, certo? Igual a 2x. Então, vamos escrever uma equaçãozinha aqui, simples, né? Aí, vamos ver como é que fica isso daqui depois que renderizar, tá certo? Vamos ver aqui, básico, né? Vamos colocar lá para ver como é que fica. Aqui está o resultado do que nós acabamos de fazer. Olha como é que ficou aqui o parênteses. Ficou feio, né? Está dando a impressão correta que a gente queria, que é que essa parte interna aqui, ele está entre os parênteses. Mas se a gente estivesse escrevendo isso aqui à mão, a gente ia colocar um parênteses maior para acompanhar a altura da expressão, né? Como é que eu corrijo isso no LaTeX? Vamos dar uma olhada lá. Para corrigir aquele problema do tamanho do parênteses aqui no LaTeX, nós vamos usar o seguinte. Nós vamos usar do lado esquerdo, barra left, que é exatamente esquerda em inglês. E no lado direito, barra right, que é exatamente direita em inglês. Então, tá lá, barra L-E-F-T, barra R-I-G-H-T. Então, barra left, barra right. Eu sei que por agora pode ser que você esteja preocupado com o tanto de comando que a gente está vendo aqui, mas como eu já falei algumas vezes, não se preocupa, porque com o tempo, com a prática, isso vai ser tão natural para você, você vai estar digitando tanto, né? Que você não vai precisar ficar lembrando disso com o manual, né? Esses comandos mais básicos você vai ter de cabeça.
E claro, né, se você quiser também fazer uma lista no seu computador, salva um arquivo, alguns comandos, depois você vai lá, copia e cola e coloca. Você vai perceber que com a base, conforme você for avançando, você não vai precisar ficar toda hora copiando e colando. Então, eu vou também aqui, inclusive, vou colocar a versão com o /left, o /right sem, só para a gente poder ver lá, fica mais claro, né, a diferença. Então, já digitei o que eu queria digitar, vamos enviar. Então, aqui está a diferença, ó. Perceba como agora os parênteses estão bonitos, né? Eles cresceram para ficar na altura da expressão que está lá dentro deles, tá? Então, veja como aqui, sem usar o /left e sem usar o /right, ele ficou sem crescer e aqui ele cresceu. Então, toda vez que você for digitar uma expressão entre os parênteses, pode ser também entre os colchetes ou entre as chaves, você vai ter que colocar esse /left e esse /right, tá? Vamos aproveitar e ver essa questão do colchete e do parênteses aqui, só para poder, ou melhor, do colchete e das chaves, só para poder ver como é que fica. Então, vamos copiar esse negócio aqui, vou copiar esse treco aqui, vamos colar. Então, veja, se eu quisesse colchete, simplesmente colocaria colchete aqui, certo? E se eu quisesse chaves? Bom, chaves, se você colocar só assim, /chaves e /chaves, nós vamos ter um problema, porque chaves ela é usada no LaTeX para delimitar coisas aqui. Delimitar, por exemplo, na fração, o numerador e o denominador, na raiz, o radicando. Lá nas potências, né? As chaves podem delimitar lá o expoente. Então, ele é um comando especial, a chaves aqui, é um caractere especial. Para poder ignorar essa fato de ser especial e realmente aparecer as chaves no LaTeX, antes de cada chave dessa, a gente tem que colocar um barra também. Então, vai ficar desse jeito aqui, /left, /chaves. /right, /chaves, tá? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos enviar. Então, aqui está o resultado. Veja como ficamos aqui com colchetes, com chaves, né? Então, essa que é a ideia. /left, /right. E aí, depois do /left, você bota o símbolo que você quer. Se é parênteses, se é colchetes ou se é chaves. Lembrando que se você for botar chaves, antes tem que ter uma outra barrinha. E na direita, /right, parênteses, /right, colchete, /right, chaves. Antes das chaves, uma barra antes. Então, essa aqui é a ideia, tá? Para usar os delimitadores que a gente já está acostumado a usar, tá? Vamos colocar aqui umas potências também, só para poder misturar aqui essas coisas. Vamos lá, vamos fazer aqui. Agora nós só estamos treinando, né? Vamos colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui tudo, para não ficar toda hora renderizando. Vamos colocar aqui, por exemplo, que isso aqui está elevado a alguma coisa. Então, entre chaves, vamos colocar aqui, sei lá, -2, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui lá, depois que a gente enviar. Então, aqui está, depois que processa, olha como é que ficou -2 lá no expoente, né? Entre chaves aqui está o x/3 e mais 1, né? Vamos colocar agora uma fração aqui também, só para ver como é que fica, tá? Vamos lá, vamos fazer. Então, vamos lá. Aqui, ó, ao invés de colocar esse -2, vamos colocar, por exemplo, /frac, e entre cada um do par de chaves, vamos colocar numerador e denominador. Vamos dizer que o numerador é 2 e o denominador é 3, por exemplo. Então, nós vamos ter esta equação aqui. Olha como é que vai ficar lá no final. Então, aqui está o resultado final, né? Meio menos, entre parênteses, sobre 3, mais 1, elevado a 2/3, igual a 2x. É assim que ficou aqui, depois que a gente usou uma fração. Então, veja, você pode escrever o que você quiser aqui no expoente, o que você quiser aqui na base, e vai só colocando os símbolos que a gente já estudou aqui, tá? Bom, vamos ver agora mais alguns outros símbolos também, tá? Vamos começar falando algumas notações básicas, né? E, por exemplo, vamos falar sobre maior que, menor do que, maior ou igual, menor do que, menor ou igual, e etc. Então, veja, digamos que eu queria escrever que um certo número é maior ou igual que outro. Como é que eu faço? Bom, cifrão, cifrão, né? Que a gente já viu que cifrão duplo para voltar a colocar a notação matemática. Então, A eu quero que seja maior ou igual do que B. Então, vai ser o comando barra greater or equal, né? Maior ou igual do que B, certo? G é que. Se você quiser menor do que, vai ficar ou igual, barra less or equal, barra LEQB. Se você quiser o maior e o menor, simplesmente, aí é só usar o que já tem no seu teclado, né? Aqui o símbolo de maior, aqui o símbolo de menor, né? Nós já vimos também, para igual, é só usar também o símbolo de teclado, né? E se você quiser o diferente, nós já vimos em aulas passadas, é barra NEQ. Então, isso aqui resume símbolos básicos que a gente usa quando a gente vai comparar números, né?
Vamos só enviar isso aqui lá para o fórum e vamos ver como é que fica o resultado. Então, aqui está o resultado, né? A maior ou igual que B, A menor ou igual que B, A maior que B, A menor do que B. Então, nós já vimos como é que usa, né? Barra G é que, barra L é que. Aqui simplesmente usa direto o maior, o menor. Aqui eu não tinha mostrado ainda, né? O A igual a B, quer dizer, não tinha mostrado aqui na página. A igual a B e o A diferente de B. Aqui para botar diferente é simplesmente usar barra N é que. E o igual é só usar o teclado mesmo, tá? Então, aqui são símbolos básicos para você fazer comparações, né? Continuando aqui, vamos falar agora sobre algumas notações básicas que a gente usa com conjuntos, né? Então, vamos ver aqui. Bom, primeira coisa, digamos, o pertence, né? Como é que a gente coloca o pertence? Bom, cifrão, 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 né? Então, eu quero dizer que um certo número A, ele pertence a um conjunto, sei lá, B. Então, A barra IN, né? IN, e aqui Bzão. Então, a gente sabe que conjunto a gente representa com letra maiúscula, né? Essa é a notação que é usada geralmente. Então, nós vamos ter que o elemento A está no conjunto B. Se eu quiser o não pertence, eu boto um not in, né? Ele vai dizer que A não pertence a B, certo? Vamos usar agora também, se eu quiser dizer que um conjunto está contido no outro, como é que eu faço? Bom, então agora vamos botar azão, né? Que é conjunto. Digamos, A está contido em B, né? Então, A barra subset, né, de B. Ó, set é exatamente conjunto em inglês, né? Sub, né? Subset. Agora, sup, né, de superset, seria o contém. Aqui no caso, A contém B, certo? Vamos aqui ver como é que vai ficar essas nossas notações aqui. Então, aqui está os exemplos, né? Aqui estão os exemplos. A pertence a B, A não pertence a B, A está contido em B, A está contido em B, desculpa, A contém B. Então, temos aqui os exemplos usando os símbolos que nós vimos, tá? O que a gente precisa aqui agora, por exemplo, também é o não está contido, não contém. Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui. Para fazer o não está contido, não contém, eu vou copiar aqui esses dois, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar esse aqui que eu já fiz, né? É simplesmente colocar o seguinte, barra not na frente desse subset e barra not na frente desse subset, né? Subset e superset é o que a gente usa. Contém, está contido. Vamos dar uma olhada lá. E barra not, né? Aqui no caso para botar o não. O não contém, o não está contido. Vamos ver. Aí está o resultado, né? Não está contido, não contém. Então, foi simplesmente colocar um barra not na frente, barra not na frente. Aqui no barra not na frente do barra subset. E aqui o barra not na frente do barra subset, tá? Isso foi o que a gente fez aqui. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. E, por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.